Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um módulo do nosso curso Locução Publicitária, Vivendo da Sua Voz. No módulo passado nós conversamos sobre locução fluida, uma arte. E o que é a locução fluida? A locução fluida é aquela locução que se desenrola de uma vez, onde começa e termina sem ficar atravancando, sem pausas que não existem no texto, ou seja, sem pausas desnecessárias. Essa é a locução fluida. Nós falamos também sobre o erro da locução cantada, que faz com que a locução demore, seja demorada. Falamos também sobre o erro da locução pausada, que é exatamente sobre isso, de pausas que não existem no texto e não devem existir, claro, na locução. Nós vamos estender um pouco mais esse assunto sobre locução fluida para que nós consigamos chegar numa excelência da locução fluida. E nós vamos falar nesse módulo sobre locução fluida. Não se separa o sujeito do predicado, nem o predicado dos complementos. E aí, neste momento, eu sei que algumas pessoas torceram o nariz para esse assunto, porque nem todo mundo foi um excelente aluno ou aluna em português. Mas eu preciso dizer o seguinte para você. Se você já é locutor ou locutora e quer se aprimorar, quer chegar à excelência, e você que quer ser um locutor ou locutora, bota na sua cabeça. Você precisa ser bom na língua que você fala. Se você fala português, nós falamos português, nós precisamos ser bons na língua portuguesa. Por quê? Primeiro, porque nós precisamos entender de forma fácil e rápida aquilo que nós lemos, os textos que nós gravamos, para depois passar a mensagem para o ouvinte. E para que nós consigamos fazer com que o ouvinte nos entenda e dê, principalmente, credibilidade para o que nós estamos falando, nós precisamos entender aquilo que nós estamos falando. E veja bem, entender aquilo que nós estamos falando não é entender daquilo que nós estamos falando. Ou seja, você não precisa necessariamente entender sobre o produto que você anuncia, mas você precisa entender o texto que você está lendo. Você precisa entender onde o texto começa e acaba, onde precisa ser interpretado, onde há pausas ou não. Isso é a interpretação de um texto. E para ter essa locução fluida, essa locução que se desenrola, nós precisamos entender o texto. E nós vamos falar sobre isso hoje. Não se separa o sujeito do predicado nem o predicado dos complementos. Mas aí, para você que de repente não foi lá um ótimo ou ótima aluna em português, não tem problema. Nós vamos revisar isso hoje. Você que foi um bom ou boa aluna em português já tem meio caminho andado. Mas você talvez já tenha feito algum curso de locução ou você já tenha procurado sobre essas questões para locução na internet e nunca ouviu falar sobre isso em uma locução, não se separa o sujeito do predicado. De onde é que o Deoglésio está tirando isso? Bom, você realmente não vai ver isso em praticamente nenhum curso, porque essa é uma técnica que eu uso. Mas não veio de mim, não. Em meados do ano de 2005, eu fiz um amigo, que é um grande amigo até hoje, um senhor chamado Odemar Costa, que trabalhou em grandes emissoras de rádio e TV do Brasil. E conversando com ele sobre locução, um dia ele me disse: Deoglésio, para uma locução conseguir ser fluida, para ela andar tranquilamente, nós não devemos separar o sujeito do predicado nem o predicado dos complementos. Eu, como um bom aluno de português, entendi aquilo imediatamente e coloquei isso na minha locução, coloquei isso no meu trabalho e a partir daquele momento a minha locução mudou totalmente. Existem sim algumas situações onde se separa o sujeito do predicado, mas nós vamos entender essa situação também durante essa aula. Vamos à prática? Primeiro fazer uma revisão. Vamos entender exatamente ou rever o que é o sujeito e o que é o predicado. E vamos encontrar o sujeito e o predicado em uma oração. Tá, Deoglésio, agora você está complicando o que é uma oração. A oração é apenas a frase, que começa e vai até um ponto. Termina no ponto a frase, o ponto final. Isto é uma oração. É a frase que começa e termina. Esta é uma oração. E nós vamos encontrar o sujeito e o predicado da oração para nós sabermos que nós não vamos
separá-los. E para isso nós vamos utilizar essas duas frases que estão aí na sua tela. A primeira frase é: professores e alunos fizeram um acordo hoje durante a reunião. A segunda frase: preparamos uma festa surpresa para a aluna. Bom, como nós vamos fazer para encontrar o sujeito da primeira frase e o predicado da primeira frase? A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar o verbo da oração, o verbo da frase. E qual é o verbo da primeira frase? Fazer, que vem do fizeram. Fizeram, verbo fazer. E aí, para você encontrar o sujeito e o predicado, você se pergunta o seguinte: quais fizeram? Ou quem fez, do verbo fazer? Professores e alunos. Ou seja, o sujeito são professores e alunos. O restante todo da frase é o predicado. Agora, nesta segunda frase, nós temos: preparamos uma festa surpresa para a aluna. Qual é o verbo? O verbo é o preparar, da palavra preparamos. Agora aqui fica um pouquinho mais complicado? Não, também é muito simples. Aqui é o chamado sujeito oculto. É o sujeito que não está aparecendo na oração. Porque aí você se pergunta, do verbo preparar, quem preparou? Nós. Neste caso, o sujeito é o nós, que seria: nós preparamos uma festa surpresa para a aluna. Então aqui nós encontramos o predicado, que é o nós, e não se separa do preparamos uma festa surpresa para a aluna. Ou seja, toda essa frase, já que tem um sujeito oculto, é formada apenas pelo predicado visível. Então, resumindo, é muito simples. Encontre o verbo na oração, na frase, descubra qual é o sujeito, e depois de um tempo isso fica muito fácil, e depois de um tempo você não vai ficar nem procurando isso nos textos mais, tá? Porque neste momento em que eu estou conversando com você, explicando tudo isso, né, você que talvez está revendo agora ou aprendendo agora sobre sujeito e predicado, você acha que vai ter que passar o resto da vida de locutor e locutora procurando sujeitos e predicados em orações, em texto? Não, você não vai. Você precisa apenas aprender para que naquele momento em que você lê o texto, você assimila e não separa o sujeito do predicado para conseguir ter uma locução fluida, tá bom? Então é muito simples. Você encontra o verbo, a partir do verbo você encontra o sujeito se perguntando, né? O verbo fazer, dali do fizeram. Quais fizeram ou quem fez? Professores e alunos. Então, professores e alunos é o sujeito. O restante da frase toda é o predicado. Já na segunda frase nós temos o predicado, aliás, o sujeito oculto, e a frase toda é um predicado, né? Não se separa. Muitas das vezes nós ouvimos locutores, locutoras, lendo um texto e dizendo, por exemplo, professores e alunos fizeram um acordo hoje durante a reunião. Não é legal. A locução não fica fluida colocando essa pausa onde não existe pausa. O correto é: professores e alunos fizeram um acordo hoje durante a reunião. No mesmo caso da segunda, preparamos uma festa surpresa para a aluna. Simples assim, uma locução fluida. Você começa e termina de uma vez, sem pausas desnecessárias. Porém, existe uma exceção para se separar o sujeito do predicado. É quando nós precisamos colocar um adendo, quando nós precisamos colocar uma informação ali entre o sujeito e o predicado. Geralmente em notícias isso acontece. Nós vamos usar, inclusive, uma notícia para te dar esse exemplo, essa que está aparecendo na sua tela. Veja bem, e nesta notícia aqui nós temos dois casos da separação do sujeito do predicado. No primeiro parágrafo nós lemos: a NASA, a Agência Espacial Americana, você viu que surgiu um adendo? Surgiu ali um incremento que está dizendo, né, o que é a NASA. Então, para quem não sabe o que é a NASA, vírgula, a Agência Espacial Americana, divulgou nesta quarta-feira, dia 30, que um novo recorde foi quebrado pela ciência com a descoberta da estrela mais distante já vista pelos astrônomos. Mas aqui, vamos descobrir qual é o sujeito e qual é o predicado.
A NASA, Agência Espacial Americana, divulgou nesta quarta-feira. Divulgou, vem de divulgar. Quem divulgou? A NASA. Então a NASA é o sujeito. E o restante todo da frase, a partir do divulgou, é o predicado e os complementos. Mas aí entra esse adendo, essa vírgula ali para explicar o que é a NASA. Então há apenas esta exceção para se separar o sujeito do predicado. No resto você não separa o sujeito do predicado, tá bom? E neste segundo parágrafo nós lemos: o astro, que está a 12,9 bilhões de anos-luz da Terra, existia quando o universo tinha cerca de 4 bilhões de anos, ou 30% de sua idade atual. Vamos achar o verbo? Nós temos ali o primeiro verbo, que é o verbo estar, de estar, né, que está a 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Quem está? O astro. Mas, Deoglécio, por que nesse caso está sendo separado, existe uma vírgula ali? Por causa do quê? É uma outra regra da língua portuguesa, mas o essencial, aqui nós não vamos dar outras regras, apenas isso que eu já tinha falado, não vamos complicar as coisas, não é? Aqui existe o que, por isso há uma separação de vírgula, porque o que está incrementando a informação sobre o astro, tá? Basicamente, você respeita as pausas quando existe vírgula, então não se preocupe em relação a isso também. O importante é você olhar o texto e perceber que se não há uma vírgula, não há ponto, não há por que você pausar o texto. Entende? Agora eu vou narrar um texto para você, tentando te mostrar como muita gente erra. Eu vou fazer agora errado, como muita gente erra na narração de um texto, separando o predicado, separando o sujeito do predicado. Veja bem esse texto que aparece na sua tela. Eu vou ler da maneira errada. Perto de uma criança, todo adulto é um pouco criança também. É como se os pequenos... Aí eu dei uma pausa. É como se os pequenos fossem um portal para uma viagem de volta à nossa própria infância. Está percebendo aquela locução pausada já? Mas não é sobre ser infantil. É sobre enxergar a vida com otimismo. E reencontrar nosso lado espontâneo, curioso, divertido, maluco. Del Valle Capo acredita que ter uma criança por perto é ter uma segunda chance de reviver a melhor fase da vida. Essas pausas causam uma dificuldade para quem está ouvindo entender, porque dá a impressão que quando você fala, por exemplo, é como se os pequenos, parece que você parou. Você está falando de uma coisa. Aí quando você continua, parece que você já está falando de outra coisa. Parece que não tem junção naquela frase. Então, é importante isso que eu estou te ensinando. Não se separa numa locução o predicado, o sujeito do predicado e o predicado dos complementos. Vamos ler da maneira correta esse texto aqui. Primeiro vamos encontrar o sujeito e o predicado nesta segunda frase. É como se os pequenos fossem um portal para uma viagem de volta à nossa própria infância. Qual é o verbo? O verbo é for, né, que está ali, fossem. Então, quem foi? Os pequenos. Os pequenos. É como se os pequenos fossem. Os pequenos é o sujeito. Os pequenos é o sujeito. Todo o restante da frase é o predicado. Então nós não vamos separar nada nessa frase. Agora vamos encontrar naquela última frase. Del Valle Capo acredita que ter uma criança por perto é ter uma segunda chance de reviver a melhor fase da vida. Estou lendo separado para nós podermos encontrar aqui. Então, qual é o verbo, o primeiro verbo que aparece ali nessa frase? Acreditar, né? Está ali, acredita. Quem acredita? Del Valle Capo. Se quem acredita é Del Valle Capo, então Del Valle Capo é o sujeito. Todo o restante da frase é o predicado. Vamos ler agora esse texto, vamos narrar esse texto, usando essa técnica de não separar o sujeito do predicado, nem o predicado dos complementos, e vamos ver como fica a nossa locução fluida neste texto. Perto de uma criança, todo adulto é um pouco criança também. É como se os pequenos fossem um portal para uma viagem de volta à nossa própria infância. Mas não é sobre ser infantil,
É sobre enxergar a vida com um otimismo e reencontrar nosso lado espontâneo, curioso, divertido, maluco. Del Valle Capo acredita que ter uma criança por perto é ter uma segunda chance de reviver a melhor fase da vida. Viu só como a locução flui, como ela anda e como dá para a gente, como ouvinte, entender melhor o que está sendo falado? Bom, espero que você tenha entendido bem o que é o sujeito, predicado e complementos, que você tenha conseguido encontrá-los nas frases que nós usamos como exemplo aqui nessa aula e que você consiga usar esta técnica na sua locução para conseguir ter uma locução fluida. Resumindo, a gramática na língua portuguesa existe exatamente para nós conseguirmos dar sentido ao texto que estamos lendo ou escrevendo. Então, nós só vamos dar pausas no texto quando existe uma vírgula, ou um ponto, 2 pontos, exclamação, interrogação, enfim, quando existe pontuação no texto, é que nós damos a devida e adequada pausa. E no próximo módulo do nosso curso, você que conversa gesticulando as mãos, o corpo, a cabeça, vai gostar muito. Você que não faz isso, acredito que vai passar a fazer, porque nós vamos falar no próximo módulo sobre o corpo fala e o quanto é importante para a locução, para a narração, a gesticulação ou os movimentos do corpo.